café? Você já foi até algum lugar que, de uma certa maneira, parecia errado, familiar e assustador? Esses três sentimentos podem andar juntos para criar uma das atmosferas mais diferentes dos últimos tempos no mundo do terror. Vem conhecer um pouquinho sobre Analog Horror, Backrooms e Liminal Spaces. Your exercise. Feel for the rain. O Analog Horror é um subgênero do terror que vem crescendo bastante nesses últimos tempos. O que caracteriza algo como um Analog Horror é o seu aspecto um pouco mais retrô, seja por conta de gravações emulando fitas de VHS, transmissões antigas ou gravações de áudio. Então, de uma maneira resumida, o Analog Horror tenta emular essa estética de mídias analógicas. Esse subgênero tem tomado bastante atenção nos últimos anos por conta dos mistos de sensações que podem ser atrelados a ele, como o medo e a nostalgia. O primeiro vídeo de Analog Horror publicado aqui no YouTube traz algumas das características que acabou frisando bastante o que futuramente transformaria o Analog Horror em um subgênero. Além da estética que eu já comentei, o estilo de narrativa também é diferente. As histórias são contadas de uma maneira não linear, muitas vezes até apelando para as interpretações ou, em alguns casos, a decodificação de certos enigmas ou mensagens em aberto. Os temas que normalmente são abordados no Analog Horror são entidades misteriosas, conspirações governamentais, fenômenos paranormais ou realidades alternativas. Esse subgênero do terror nasceu e ficou pelo YouTube, já que a ideia é que ele seja apresentado como algo de, no máximo, 9 minutos e com um estilo de narrativa que não funcionaria nas telonas. O mais próximo que a gente vai ter de um Analog Horror no cinema vai ser o Found Footage, que eu tenho um pouco de dúvidas, mas realmente é um mais próximo. Algumas pessoas vão inclusive dizer que o Skinamarink pode ser considerado o primeiro filme de Analog Horror por ser um filme mais experimental, com imagens granuladas, ângulos estranhos e quase até sem diálogos, mas ele cria todo esse terror usando barulhos de fundo, ruídos analógicos e uma sensação pesada de abandono. Mas o pioneiro mesmo do Analog Horror aqui no YouTube é considerado o famoso Local 58. Esse que conta a história de um canal de televisão que parece estar sendo invadido. E é aí que a gente vê como o Analog Horror funciona, já que essa transmissão de TV tem como seu estilo algo um pouco mais retrô, o que vai gerar a nostalgia e a tranquilidade, mas que ao mesmo tempo algumas coisas parecem estar um pouco erradas por conta da suposta invasão, o que vai gerar o desconforto. Eu vou deixar o link dessa série para você assistir caso você queira, porque ela é bem curtinha e algo bem introdutório para quem quer entrar nesse mundo de Analog Horror. Em 2019, um post anônimo no fórum no 4chan pediu para que alguns usuários compartilhassem imagens que causassem estranheza ou desconforto. Dentre as muitas respostas, um anônimo postou essa foto aqui. Um corredor com carpete e paredes amareladas e luzes fluorescentes zumbindo. Uma imagem bem comum e com nada demais, mas que mesmo assim gerava um certo desconforto e as pessoas não sabiam exatamente o motivo. O texto que acompanhava a imagem dizia algo do tipo: se você não for cuidadoso e sair da realidade nos lugares mais errados, você acabará nas backrooms, onde nada além do cheiro de carpete molhado, a loucura do monóxido de carbono e o interminável zumbido das luzes fluorescentes e cerca de 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias para você se perder. Esse post acabou viralizando muito, até porque era algo muito diferente e que levantava várias teorias. Eu sei que hoje em dia as backrooms são mais populares, mas pensa que naquela época não tinha nada além dessa foto. Não demorou muito para que as pessoas começassem a produzir seus conteúdos sobre os backrooms e o que começou como um conto ou uma lenda logo virou uma história coletiva. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. Cut. That was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Yeah. Whoa!
Em 6 de janeiro de 2022, Ken Parkson, ou Ken Pixels, publicou o primeiro e mais famoso curta-metragem The Backrooms, fazendo o tema explodir de vez em todo o mundo. Esse curta fala sobre uma suposta gravação perdida datada de 1991, onde um cinegrafista está filmando o que parece ser um projeto de um filme amador, quando de repente ele tropeça em algo e isso acontece. Esse curta serve muito bem para passar a atmosfera do que seria uma backroom e também passa perfeitamente o que é um terror de analog horror. Quando o nosso protagonista entra nessa sala enorme, que mais parece um labirinto infinito de corredores amarelados, iluminados por luzes fluorescentes, das quais eu já falei pelo menos umas 2 vezes, o primeiro sentimento que você tem é o de estranheza. Aquele lugar parece desconfortável e confortável ao mesmo tempo. É como se você já tivesse passado por ali. Aquele lugar tem algo que remete à sua infância, mas você não sabe exatamente como é. É como uma falsa nostalgia. A preocupação só aumenta conforme o cinegrafista vai percebendo que está preso em um verdadeiro labirinto e que as paredes com um carpete estranho só se repetem. O maior medo ali é descobrir que não tem saída, porque mesmo com todo aquele espaço gigantesco, o protagonista pelo menos está sozinho, né? What the hell? What the hell? Don't move. O que é tudo aquilo? Aquela criatura misteriosa que parece ter saído direto de um filme de VHS, aquele som estourado e todo o sentimento de desespero. Aquele lugar ali não é um inferno, porque apesar de todo o desespero, alguma coisa naquelas paredes dava um estranho conforto. Eu não vou estragar o fim do curta porque eu acho bacana vocês irem atrás para assistir e ele também só tem 9 minutos, então eu também vou deixar o link na descrição para vocês assistirem, caso vocês queiram. Conforme o tempo foi passando, uma gigantesca lore sobre os backrooms foi criada. O conceito que atrelava níveis para cada parte de uma backroom é o mais comum entre eles. Então, agora você não tinha somente um labirinto de paredes amareladas, mas você também tinha níveis que envolviam água, escadas, fábricas e arquiteturas abandonadas, e muitas mais outras coisas também. Como eu disse, os backrooms são feitos de maneira coletiva, onde qualquer um pode ir lá criar alguma coisa. O que é considerado oficial é o que fica mais famoso, pelo menos foi o que eu entendi. Então, por isso, essa história acabou ficando tão grande e tão detalhada. Mas se tratando dos muitos outros cenários, é aqui que o conceito de liminar spaces, ou espaços liminares, entra em ação. E o que é? Bom, eles são locais ou ambientes que transmitem uma certa sensação de transição. Você está entre 2 mundos ou estados diferentes e tem uma estética peculiar que envolve o sentimento de desconforto e estranheza. Esses espaços são frequentemente associados a sentimentos de desorientação, solidão e muitas vezes até medo. É bem semelhante à estética de Dreamcore e os backrooms utilizam muito dos liminar spaces para criar os seus cenários. É por isso que você vai ter desconforto e ao mesmo tempo conforto. Esse tipo de terror tem pego bastante a geração Z e no meu palpite é por conta da maneira com a qual as histórias são contadas. Como eu disse, os vídeos têm no máximo 9 minutos e a gente vive hoje num mundo onde as pessoas não têm muita paciência para assistir vídeos longos, o que eu particularmente acho uma pena, mas eu entendo. Além disso, esse novo terror também aposta muito mais no retrô, o que hoje em dia é muito bem visto pela cultura pop. Stranger Things tá aí pra dizer isso, né? Mas o que eu mais acho que tem feito os backrooms explodirem são algumas das características do analog horror, como o aberto à interpretação e o medo do desconhecido, já que esse tipo de coisa cria algumas teorias que acabam viralizando e, por consequência, levantam mais e mais o nome dos backrooms. Por fim, um filme sobre os backrooms foi anunciado pela A24 e eu acho isso uma boa, pra ser sincero. Normalmente eu não gosto de adaptações de conceitos, de lendas, porque eu ainda tô meio traumatizado com Slender, mas eu acho que se tem uma produtora de filmes que vai saber pegar todo esse sentimento
de liminal spaces, de analog horror e das backrooms é a A24, por conta de toda a liberdade criativa que ela dá para os produtores e para os diretores e para os roteiristas e para os atores. Então eu acho que vem alguma coisa grande por aí, por mais que a gente não tenha mais nenhuma notícia sobre esse filme desde o anúncio dele, né? Mas vamos esperar que alguma coisa boa venha aí. Para finalizar, os backrooms começaram a ter uma certa queda e já caíram um pouquinho pro meme, mas eu ainda acho que é um assunto muito interessante de se comentar. Backrooms hoje em dia tem bastante vídeo, tem muitos jogos onde você pode jogar multiplayer com seus amigos, e é um universo muito interessante para você explorar. Eu acredito que o filme possa ser muito bom, e que se ele souber explorar muito bem a estética, bem como foi apresentado naquele primeiro vídeo de introdução dos Backrooms, vai ser sucesso. Bom, gente, mais um vídeo aqui finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, curtam. Digam o que vocês acham dos Backrooms, se já conheciam as Backrooms ou não, se tem algum outro assunto que vocês acham interessante eu comentar, alguma coisa mais relacionada a cinema, porque hoje eu dei uma certa fugidinha do cinema pra falar sobre isso, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e vamos pra próxima.